você pudesse até fazer uma biografia de Lúcifer, do começo dos tempos até agora, qual é o objetivo dele, o que ele quer, é só causar confusão, ou ele é um cara muito inteligente, e o que ele está tramando? Bom, na verdade, ele quer te afastar dos valores divinos, né? Então, ele ganha com isso? Na verdade, é como se fosse... vou pegar a origem da coisa, né? Que é mais fácil. Ezequiel 28 diz que ele era um querubim ungido. Então mostra a patente dele, era um querubim ungido, significa separado, santificado. Então ele tinha um plus, ele estava muito perto de Deus. Então você só vai ter inveja de alguém quando você está próximo daquela pessoa. Tipo, eu não conheço, sei lá, o Trump, conheço de vista, né, pela televisão. Mas se de repente eu fosse um funcionário dele e visse o luxo, o glamour, tudo que o cerca, provavelmente aquela pessoa sentiria inveja dele, né? Então você tem que estar perto para ter essa inveja. Então... Só um minutinho. Paquito, você tem inveja de mim, Paquito? É pra falar a verdade? Ou... já respondeu. Desculpa, já pode continuar. Pois é, eu já senti. Eu senti também. Eu senti aqui uma de fagulha barba. aqui. Ele vai deixar de crescer a barba. Ele tá deixando crescer. Ele gosta da minha barriga, da minha pança. Então, ele precisa, sim, desse elemento. Tem até uma série no meu canal, A Essência da Maldade, que explica isso melhor. Então, ele era o querubim ungido. Aí, de repente, entra maldade no coração dele, entra inveja. Ele queria ser como Deus. E a Bíblia fala sobre isso. E essa é a parte que mais me fascina tentar entender, Mastral. Ele estava próximo de Deus. Ele tinha um amor de Deus. Ele era completo. Exato. Quando é que aparece essa fagulha no coração dele, tipo... Eu posso perder tudo... essa pessoa que mais me ama e eu amo essa pessoa, e eu vou trair essa pessoa, eu vou tentar... Da onde vem isso? Porque não tinha o mal antes dele. Não tinha ninguém pra tentar ele. Não tinha treta no céu. Então, não tinha treta, não tinha nada. Nasceu no coração dele. Ele foi o primeiro ser que pensou no mal. Sim. Como isso? Isso eu não entendo. Tá. Isso é uma coisa que eu até coloco numa série minha de livros, que é uma quadrilogia, História de Mitre. É uma conjectura, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela já existia numa esfera espiritual. Ela não estava fisicamente na Terra ou na Mesopotâmia. É como se ela fosse replicada no mundo espiritual. Existia uma... Ela existia já lá. Por que eu infiro isso? Porque quando Adão e Eva, quando conta a história de Adão e Eva, que eles estão no paraíso, que é o Éden, né? Também no mesmo ambiente haviam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas coexistiam no mesmo ambiente, né? Então era como se fosse ali o jardim, como se fosse uma cidade, que a árvore da vida está numa cidade, na Jerusalém Celestial, e o jardim seria uma parte fora dessa cidade, né, onde tinha essa outra árvore. Tanto é que, então, as duas coexistiam no mesmo espaço, né, no mundo espiritual. Tanto é que em Apocalipse fala que essa árvore da vida, ela está na Jerusalém Celestial. Ela está lá, numa região espiritual. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus manda um querubim, da mesma patente do diabo, de Satanás. Satanás, depois, é um termo do hebraico, né? O opositor adversário. O nome dele é Lúcifer, portador de luz. Então ele coloca alguém para tomar conta do caminho que leva para a árvore. Então o caminho que leva, digamos, para a cidade santa. Né? Então por que ele vai guardar? Para proteger quem? Para proteger, para que ninguém tocasse na árvore. Mas ninguém quem? Então, aí quem estava lá, os anjos que provavelmente caíram anterior ao homem. Na minha inferência, sim. Houve primeiro a queda dos anjos. Teve a queda dos anjos. Sim. Porque na minha inferência que eu coloco no livro, eu explico melhor lá, porque está romanceado, mas aqui eu estou sumariando, às vezes as pessoas não podem não conectar. Mas provavelmente ele comeu primeiro, né, pela curiosidade. Né? Pô, é proibido, tudo que é proibido... Peraí. Aí faz muito sentido, Mastral. Se ele come primeiro... Ele teve... Era proibido. Ele comeu e daí cresceu essa coisa dele. Exatamente. Então ele come primeiro, a essência do mal entra nele, ele passa a ter inveja, que passa a querer ser Deus. Né? Ele consegue... Então não foi o homem primeiro foi Lúcifer. Sim, pela lógica, sim. Porque tanto o que ele deve ter usado... Isso pra mim abriu minha cabeça. Porque o que ele deve ter argumentado para Eva?
certamente morrerás. Não, olha, eu comi, não morri. E hoje eu sou tão poderoso, sei lá, quanto exatamente. Deus. Então, sei lá o que ele provavelmente a queda veio primeiro dele. Né? Faz sentido. E aí sim, ele transporta isso para o homem. Então, provavelmente, ele deve ter oferecido esse fruto, né, na minha conjectura, para os outros anjos também. Para que essa essência entrasse para os outros. Porque argumentação ele não teria. Né? Ele vai dizer que Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas se você nenhum anjo iria topar, porque ele era os anjos eram completos. Exatamente. Então, provavelmente, ele distribuiu, digamos, esse fruto. Eu falo isso na história de Mito, vai ser só no tomo 4. Então, as pessoas não leram isso ainda. Está escrito, mas não foi publicado ainda. Ainda eu estou concluindo essa a finalização. Termina o livro, né? Ele saindo no local que eu chamo na ficção lá de Zona Proibida, era uma região do céu, do paraíso, ou como queira chamar, que Deus proibia que fossem. E ele vai nessa zona proibida, então ele pega da árvore do conhecimento do bem e do mal, come o fruto, e a partir que ele come o fruto, ele distribui para outros anjos também, para outros príncipes, né? Pessoas poderosas, e ele arrasta a terça parte com ele. Então ficou mais fácil. E houve peleja no céu. Uma coisa interessante hoje, fala que houve peleja, guerra. Quer dizer, num local de paz, como é que eles eram treinados para a guerra? Isso é que Quer dizer, como é que eles sabiam manusear, sei lá, armas, como uma espada, por exemplo, né? Antes disso, você acredita que não existia um treinamento? Eu acho que existia como esporte. Como a gente faz hoje esgrima, faz arco e flecha, esportivamente. E de repente, num dado momento, aquilo foi necessário usar para a guerra mesmo. O livro de Enoque, que é um apócrifo, que quem escolheu o cânon, né, foi Constantino, então certamente eles selecionaram. Alguns ficaram de fora. O livro de Enoque vale a pena ler. Ele conta essa batalha. É fácil de achar o livro. É fácil de achar. A versão etíope é melhor. O que ele fala? Ele conta, ele detalha essa batalha, no seu capítulo 5, com riqueza de detalhes. Então, assim, é um pau lascado. Mas, eu não sei nem como perguntar, mas os anjos poderiam ser mortos? Ótima pergunta. Isso. Eles sofrem dano. Que se não sofressem dano, essa peleja, essa guerra ia durar para a eternidade. Para sempre, né? Sim, sofrem dano. Por isso que a árvore da vida tem folhas, e essas folhas trazem cura para as nações. É como se fosse um remédio medicinal, né, que já existia antes da criação do homem, talvez até mesmo para tratar ferimentos, né, supostamente dos anjos. Então houve dano sim, tanto é que se não houvesse dano eles não seriam expulsos do céu. E foram expulsos e foram lançados para a Terra. E a Terra é um planeta muito pequenininho, comparado às proporções do universo. Brigaram, sofreram danos e foram expulsos e caíram para a Terra. Para a Terra. Onde estava o paraíso. O paraíso começa no céu. Né, a dimensão celestial. Aí o homem é expulso do paraíso e vem para a Terra. Então... que a gente pode inferir a região da Mesopotâmia. Mas se eles caem antes, tem Adão e Eva, e não tinha acontecido o pecado original, eles ainda estavam... Sim, eles estavam, foi feito Adão e Eva. Certo. Eles foram expulsos do paraíso, mas o diabo já tinha caído antes. Então, ele só não tinha sido expulso Mas antes. como que ele tenta no plano espírito, no plano... Então, ele tinha acesso. Ele tá no plano. Sim, ele não tinha sido expulso antes, não tinha tido a peleja ainda. A peleja seria posterior. Então, ele tenta, ele já estava preparando, já estava, digamos, semeando, fomentando essa maldade entre os anjos, e aí ele vê o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, obviamente gerou mais um ciúme nele. Quer trazer para o lado dele também. Quer trazer para o lado dele, vai e contamina, né, o homem com a árvore do conhecimento. O homem cai e o diabo e um terço do céu cai junto. Também. E provavelmente as armas de guerra, você estuda história, você vê as armas de guerra, por exemplo, a confecção da espada persa, ela é muito bem elaborada. Então, dá a impressão que eles foram ensinados por esses anjos caídos. Um salto nessa tecnologia da guerra. Se você estudar história, eu falo isso em algum vídeo, já não lembro mais, as civilizações pré-diluvianas, anteriores ao dilúvio, tinham um conhecimento, assim, fantástico. Incrível. Um conhecimento, tanto na arquitetura, quanto conhecimento matemático, astronomia, fantástico.